se aproximou, está sempre presente, nunca me deixará. Incrível, não consigo entender. Incrível, quero saber por quê. Me ama como eu sou, me ama como eu sou, me ama como eu sou. Incrível, incrível. Posso ver o pássaro no azul voar, e os montes parecem o céu, tocar toda a criação a se expressar, teu amor e graça exaltar, pois até a própria vida você nos deu. Incrível, não consigo entender. Incrível, quero saber por quê. Me ama como eu sou, me ama como eu sou, me ama como eu sou. Incrível, incrível, me ama como eu sou, me ama como eu sou, me ama como eu sou. Incrível, incrível. Posso ver o pássaro no azul voar, e os montes parecem o céu, tocar toda a criação a se expressar, teu amor e graça exaltar, pois até a própria vida você nos deu. Incrível, não consigo entender. Incrível, quero saber por quê. Me ama como eu sou, me ama como eu sou, me ama como eu sou. Incrível, incrível, me ama como eu sou,
Aleluia. Te louvamos, Senhor. Tua voz vem e ilumina os nossos caminhos, Deus. Viemos aqui para te ouvir. Dedicamos essas canções em louvor ao teu nome, Deus. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu coração, ao teu. Amém. Amém.
Excelente noite para você. Pelo menos esse momento da noite, acho que já começou muito bem, né? Adorando e podendo cantar essas canções tão lindas que dizem tanto ao nosso coração. Mas Deus tem muito mais para você nessa noite. Deus quer que essa noite ainda seja melhor ainda. Que você seja cheio, verdadeiramente cheio com o Espírito Santo, cheio daquilo que o Senhor tem preparado. E em nome de Jesus, que você seja profundamente abençoado nesse tempo de meditação na palavra. Essa palavra que nós começamos no domingo passado, palavra que encheu o meu coração de esperança, de alegria, um chamado a exercer o reino de uma forma pontual, mais enérgica, mais verdadeira, mais direta, objetiva. E eu quero concluir esse tempo de meditação contigo no mesmo texto, Lucas capítulo 13, e se detendo no verso 21. O Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 13, verso 21. Encontramos? Então vamos. É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda essa massa ficou fermentada. Eu quero ler também o verso 20 junto com o 22, pois foi a meditação da semana passada, né? Esse pequeno trecho falando a respeito desta parábola do fermento. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda essa massa ficou fermentada. Não guarda sua Bíblia não, deixa ela aí em mãos para que a gente possa fazer uso. Como eu disse, essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração, e essa palavra ela foi germinando e crescendo, assim como o fermento. Eu tinha uma mensagem e Deus foi falando mais a respeito daquela mensagem, e ela acabou se tornando 2 mensagens, com muita coisa para dizer, mas a gente precisa ser objetivo. E hoje eu queria falar um pouquinho a respeito desse reino de Deus, o reino e o seu poder. O reino e esse poder transformador. A palavra no Novo Testamento usa uma expressão chamada dynamis, que é de onde vem a palavra dinamite, esse poder do Evangelho, através dessa palavra tão poderosa. E a gente precisa aprender a abraçar o poder dessa palavra na vivência das nossas vidas, do nosso cotidiano. Quantas lutas enfrentamos, e se nós esmorecemos, enfraquecemos, se nós baixamos a guarda, se nós esquecemos o Deus poderoso a quem servimos, nós somos alvos fáceis, nós somos facilmente derrotados no caminho. Eu quero que você se sinta inspirado por Deus para olhar para esse texto e entender a grandeza, todos os desdobramentos que Deus nos faz pensar, refletir e entender. Servimos a um Deus poderoso. O seu reino é manifesto com poder e autoridade. O seu reino é manifesto com amor. O seu reino é manifesto através dessa palavra. E olhar para esse pequeno trecho, olha como é perfeita a palavra do Senhor.
A gente olha para uma pequena parábola, um pequeno trecho da palavra do Senhor, 2 versos apenas, e a gente pode vislumbrar a grandeza desse poder, desse reino e de tudo que ele nos faz pensar. Há uma inferência espiritual sobre nós e a gente precisa aprender a entender isso. Quando nós lutamos com as armas do reino, ouve, abra o seu coração para entender isso. Quando lutamos com as armas do reino, nós podemos enxergar Deus. Nós podemos enxergar Deus agindo sobrenaturalmente. E não é esse o nosso chamado? De enxergar Deus agindo através de nós. Isso é sobrenatural. A gente costuma dizer que o sobrenatural de Deus precisa a cada dia se tornar algo mais natural em nossas vidas. Porque é assim que Deus age. É assim que Deus age em nós. É assim que Deus perfaz o seu reino nessa realidade a qual vivemos. E aí, a gente lutando com as armas que Deus tem nos ensinado a usar, tem nos estimulado a usar, a fazer uso delas, a gente começa a enxergar Deus agindo de forma sobrenatural em nossas vidas. E aí acontece algo surpreendente em nossas histórias de luta. Sabe o que acontece? A gente aprende a descansar na certeza de que aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou, vai acontecer. Vai rolar, irmão. Vai acontecer. Vai se realizar. Acredite nisso. O plano de Deus, quando nós lutamos com as suas armas, quando nós aprendemos a descansar nele, o plano de Deus, ele se realiza da forma perfeita e eficaz. Eu e você precisamos aprender a colocar no caminho do reino as nossas apreensões, para que Deus possa realizar, segundo nossa obediência, segundo a nossa cerviz baixa e obediente à voz do Senhor, para que a gente consiga enxergar com olhos espirituais aquilo que Deus está ansioso em realizar em nossas vidas. Sabe por que eu estou falando isso tudo diante desse pequeno trecho? Porque é exatamente assim, como uma pequena medida de fermento. Como uma pequena medida de fermento em uma grande quantidade de massa. Ela é capaz de levedar toda aquela quantidade de massa. Todo aquele trigo preparado para se transformar em pão é levedado por uma pequena quantidade de fermento. Essas mensagens são gravadas, né? E se você não assistiu a mensagem de semana passada, volta lá, uma mensagem anterior dentro dessa série. Você vai me ouvir dizer e ensinar que é exatamente como a gente descreveu lá. São 3 medidas. A palavra no grego é saton. E é exatamente isso. Você, nós, eu também, mas eu e você, nós precisamos aprender a entender que uma pequena porção daquilo que Deus está disposto a realizar é capaz de fazer grandes coisas. Deus não sonha pequeno. Eu estava meditando nessa palavra, sabe? E Deus estava falando isso ao meu coração. Deus não sonha pequeno. Deus olha para as nossas... para a nossa vontade, para a nossa disposição de enxergar aquilo que Ele quer fazer,
de quantas das suas armas espirituais nós já tomamos posse, nós já fazemos uso em nossas batalhas. Mas Deus está ensinando nesse pequeno trecho da palavra que pequenas coisas se tornam coisas grandiosas. Deus é capaz de fazer isso. E acho que eu falei isso semana passada, mas se eu não falei, eu vou falar para você agora. Às vezes você olha para o lado, em sua igreja, na nossa igreja, ou nas realidades cristãs nas quais a gente vive, e a gente fica esperando que um grupo se reúna, que uma força de trabalho se reúna para que a gente faça as coisas. Esse texto está falando que talvez um grupo muito menor do que você imagina é capaz de fazer grandes coisas. Porque depende dele. Tem a ver com ele. Aquilo que ele está disposto de fazer. Mas eu lembro que o mote aí que eu usei semana passada, o gancho, aquilo que eu queria realmente trazer para nós hoje, é a ponte maravilhosa, cheia de significado que está aqui. Se você é um leitor da palavra, se você é um leitor atento da palavra, eu tenho que te dizer que é deslumbrante a gente enxergar aquilo que a palavra tem a nos ensinar. Como Jesus nos diz, aquilo que ele diz, as pontes que ele constrói, os significados, as ligações, as conexões. Quando a gente começa a estudar a palavra, a gente aprende que a palavra, ela se explica. E eu preciso conhecer a palavra para entender os significados dela mesma, essa palavra viva, que conduz e nos guia. Então, eu queria que você hoje ficasse deslumbrado, assim como eu fiquei olhando para esse texto, entendendo um pouco melhor e mergulhando a fundo nessa ponte que Jesus nos traz aqui. Sabe por quê? Eu acho que você, ou grande parte de nós, tem Bíblias com referências, né? Aquelas letrinhas, para quem tem Bíblia de papel, aqueles textos que estão lá embaixo, lá no rodapé de cada página, as conexões dos textos com outros textos, é um pouco disso que eu estou falando, mas eu ainda sei que ainda é mais profundo do que essas conexões, porque às vezes são apenas conexões textuais, e eu estou falando para você que as histórias que Jesus nos traz, sobretudo as que Jesus nos traz no Novo Testamento, elas estão cercadas e cheias de um significado muito profundo, e esse texto é prova disso. Esse texto, essa mesma medida já tinha sido usada há muito tempo atrás. Sabe onde? Em Gênesis, no capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, verso de número 6. Como é um verso só, eu vou ler. Gênesis 18, verso 6. Deu um pulinho aí no antigo? Beleza, olha só. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha e amasse e faça uns pães. A mesma medida. Aqui não é a palavra satom, né, lá do Novo Testamento, mas é a palavra seá, é a mesma palavra, né, de onde se deriva aqui do Antigo Testamento, do hebraico, lá para o Novo Testamento, no grego. Mas eu queria que você entendesse um pouco melhor o significado que eu encontro nessa ponte aqui. Eu acredito que há uma ponte aqui. Eu acredito que há uma inferência de Jesus aqui. Algo que ele pensou, que ele trouxe lá do antigo para nos mostrar a grandiosidade da palavra e daquilo que representa o reino de Deus.
esse texto lá de Gênesis, no capítulo 18, no verso 6, ele se dá em uma das maiores promessas feitas por Deus. É quando Deus promete um filho a Abraão. Isso é grandioso para a história do cristianismo, para a história do povo judeu, para a história de tudo aquilo que constrói a palavra, constrói a história disso tudo da nossa fé, disso tudo que significa a nossa fé. No verso 1 lá do capítulo 18, o Senhor aparece a Abraão. Era Deus e dois de seus representantes. Era uma figura espiritual que apareceu a Abraão ali. Eu gosto muito de ler, de entender aquilo que está meio que escondido no texto, né? Deus não apareceu com a camisa. Eu sou Deus, né? E Abraão falou, caramba, olha, é Deus. Abraão tem essa percepção. E nem Deus se apresentou e falou assim, eu sou Deus, estou aqui Miguel, está aqui Gabriel, vim aqui com minha turma falar umas coisinhas para você. Não tem isso lá nesse texto. Dá uma lida depois no capítulo 18. Mas Deus aparece ali em meio à história de Abraão. O texto diz que na hora mais quente do dia, quando Abraão estava sentado à sombra ali, à porta de sua tenda, Abraão avista e corre para atendê-los reverentemente. A percepção de Abraão é ótima, né? Porque ele avista aquelas figuras e ele percebe que tem algo de espiritual, algo de sobre-humano naquela figura. E ele vai até eles e se apresenta para servir. Essa é a figura daquilo que Deus nos ensina através da palavra e nos mostra que Abraão fez aqui. Abraão os avista e corre para atendê-los reverentemente. Os versos 3, 4 e 5, Abraão fala exatamente a respeito disso, oferecendo seu cuidado. Ele fala a respeito de tudo que ele queria dar e oferecer para aqueles homens. E eles respondem assim, tá bom, pode fazer. Pode me servir dessa forma, pode fazer assim. E a gente chega ao verso 6, que é o texto conexão. É o texto que eu usei para fazer aquela ponte lá do Novo aqui com o Antigo Testamento. E lá no verso 10 é o texto da promessa de Deus. É o texto onde Deus fala a Abraão e diz que lhe daria um filho. Isso é muito poderoso, isso é muito significativo. Eu posso te dizer que Deus foi falando muito ao meu coração a respeito dessa ponte, do porquê Jesus, construindo uma parábola que é uma história, ele usa exatamente a mesma medida. Eu não acho que é por acaso. Não acho que foi assim, ele saiu falando e é mesmo, é a mesma medida. Não, é muito espiritual e pensado. Usar exatamente a mesma medida. Você consegue compreender a maravilha com a qual estamos lidando? Você consegue compreender a grandeza do que nós estamos falando? A gente está falando do reino lá no Novo, porque essa é a questão que Jesus está respondendo. Com que eu compararia o reino? Como eu poderia ensinar para os homens da minha época, Jesus pensando e refletindo, a respeito do reino, da grandeza do reino? Porque os homens que viveram na época de Jesus, eles tinham uma ideia de reino. Haviam reis, haviam reinos estabelecidos, haviam batalhas onde reinos mais poderosos subjugavam reinos menos poderosos. Eles tinham uma ideia de reino, mas Jesus tinha algo muito mais profundo, grandioso, a respeito de um reino que eles não tinham ideia para ensinar. E Jesus fala a respeito de uma mistura para fazer pão.
Mas ele usa especificamente a mesma medida que foi usada no Antigo Testamento para, como eu disse, uma das maiores promessas que Deus faz. Olha que maravilha! A promessa de Deus no Novo Testamento, a promessa de Deus a respeito do reino no Novo Testamento, acredito, já prefigurava aqui no Antigo Testamento. Deus já estava construindo pontes para que o nosso entendimento fosse acrescido, fosse enriquecido, para que a gente entendesse a respeito de que reino eu verdadeiramente faço parte. De que reino eu estou sendo chamado a participar, a me render, a dobrar o meu coração, a dobrar os meus joelhos, a inclinar a minha cabeça e falar assim: eu sirvo a esse rei. Esse reino me representa. Eu falo e repito isso muito na igreja. Quando nós aceitamos Jesus, Jesus diz que nós somos lavados pelo seu sangue. E uma nova história se dá início. Então já não é mais o sangue, no meu caso, Gonçalves da Rocha, mas é o sangue de Cristo que corre em minhas veias, porque eu sou afiliado, espiritualmente falando, de Deus. E agora, Ele é meu Pai. Eu sou sua família, como Jesus diz no Novo. E eu acredito que nós precisamos fazer com que o nosso entendimento de reino ele seja acrescido, ele evolua, para que a gente entenda que muito mais do que a minha nacionalidade, muito mais do que onde eu nasci, tenha representatividade sobre a minha vida, mas sobre qual reino está estabelecida as minhas leis, a quem eu verdadeiramente devo obedecer, a quem eu devo seguir. Se a gente parar para pensar nisso, se constrói um embate entre gerações, entre nações, entre tudo que a gente tem de estabelecido socialmente hoje, politicamente, porque nós estamos para muito além disso. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Deus nos chamou a um reino extremamente além do que a gente imagina. Fazemos parte de um reino espiritual vivendo aqui na terra. Cara, você precisa parar para pensar nisso. Eu quero que você gaste um tempo entregando o seu pensamento, o seu coração a essa realidade, sabe? A promessa do reino é a promessa de gerar vida. A promessa do reino é a promessa de multiplicar o alcance das bênçãos. Jesus diz que veio para libertar aquele que estava cativo, preso, soltar algemas, fazer com aquele que está em lágrimas, trazer um sorriso, alegria. Esse é o reino que pregamos, esse é o reino que somos chamados a viver, esse é o reino que somos chamados a estabelecer aqui agora. É espiritual. Porque não somos, humanamente falando, capazes de fazer isso, mas Deus nos chama. E aí eu preciso aprender a crer, que nós, como pequenas congregações, pequenas famílias, partes do reino, em qualquer lugar que você esteja,
Entenda isso. Esse vídeo vai estar no YouTube, está no Facebook, então está numa rede muito grande, mundial. Então você, de qualquer lugar do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, você da Argentina, você do Equador, você de Ruanda, você dos Estados Unidos, você de qualquer lugar, entenda isso. O Senhor está te chamando a ser aquele que toca gerações e transforma realidades. Aqueles que levantam a sua voz na autoridade do Senhor, naquilo que Jesus conquistou na cruz, nas promessas, exatamente como lá no Antigo Testamento, promessas feitas para nós, como a igreja do Senhor, para mudar realidades, para libertar cativos, para libertar aqueles que estão aprisionados, para transformar a realidade dessas vidas, homens, famílias. Olha isso. Você precisa abraçar a promessa de gerar vidas que o reino nos chama a colocar em prática, de multiplicar, como eu disse, estou repetindo, multiplicar o alcance das bênçãos do Senhor. Irmão, você precisa ser aquele que marcha com autoridade, sob a palavra, sob a autoridade de Jesus, e as pessoas, como diz no Novo Testamento, pregando o Evangelho, falando de Jesus, e os milagres nos seguirão, porque essa autoridade do reino na qual fomos chamados. É isso que Jesus está querendo nos ensinar, a grandeza dessa ponte. Olha, eu quero tomar todo o cuidado para não ferir doutrinas, mas eu vou tomar a liberdade de te permitir, de me permitir, né? Viajar um pouquinho nessa história aqui. Sabe, essa construção da parábola por Jesus, lá no texto, volta lá para o texto de Lucas, capítulo 13, versos 20 e 21. Eu meditando nisso, e Deus falando ao meu coração, que essa era, quando Jesus está nos mostrando, estava prefigurado no Antigo Testamento, como eu já disse. A grandeza daquilo que estava sendo mais uma vez sendo dito no Novo Testamento. Me permitam, bem que poderia ser uma lembrança daquilo que o Pai recebeu como oferta de Abraão, lá no Antigo Testamento. Você está entendendo? Quando Abraão recebe aqueles homens, mas ele tinha a real convicção, ele entendia que era algo espiritual, que ele estava envolvido ali. Algo sobrenatural estava acontecendo. Ele sabia que aqueles homens não eram dessa terra. A sua inclinação em servir, a urgência com que ele vai tratando de tudo que ele precisava tratar. Ele entra correndo e fala para Sara: olha, pega a melhor farinha que nós temos, 3 medidas, 3 seares, né? 3 medidas, prepara pães. Estamos recebendo uma visita especial. E é o que é ofertado para Deus ali. E aqueles que estavam junto com Deus ali. Uma representação ali, uma visitação. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Muito mesmo. Que essa bem que poderia ser uma lembrança do que o Pai recebeu como oferta de cuidado de Abraão e Sara. Ainda fazendo uma conexão com a potencialidade do que foi ofertado a Abraão. Está entendendo? Você está conseguindo compreender a viagem que eu quero te propor aqui? Aquilo que eu quero que você vislumbre nesse texto. Texto tão pequeno, mas tão rico. A conexão que Jesus faz aqui não é por acaso, não é aleatória. Deus estava ali falando,
para Abraão, assim como Jesus está falando para nós. Aquilo que foi ofertado a Abraão, com aquilo que nos está sendo ofertado a participar, como eu disse lá, era uma das maiores promessas de Deus a Abraão. Aquele que geraria, já com muita idade, assim como Sara, uma nação. Era o que estava sendo gerado ali. Era o que estava sendo prometido ali. Se olharmos com olhos humanos, isso é possível? Não é. Não há menor possibilidade de que isso aconteça. Mas, quando é uma promessa de Deus, é para que aconteça. E vai acontecer. Olha para o Novo Testamento. Jesus faz a mesma comparação com o reino. E a grande promessa de Jesus para nós. A gente precisa aprender a entender essa história por esse viés. O que Deus está falando para nós, o que Jesus está falando para nós, é que o chamado do reino é grandioso. Aquilo que aos nossos olhos é impossível que aconteça, em Deus acontece. Como eu disse no início, vai rolar aquilo que Deus planejou, se nós nos quebrantarmos e entendermos o caminho que a gente precisa fazer. O chamado a participar do reino é como aquela promessa do Antigo Testamento. É grande, é grandioso aquilo que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Eu gostaria ainda de te dar um pequeno alerta, de te fazer pensar em algumas coisas que aconteceram aqui. Olha, sabe qual é o meu conselho para você? Não duvide do poder de Deus e dos seus planos. Não duvida do poder de Deus, irmão. Não duvida dos planos do Senhor. Acredita na palavra de Deus. Acredita naquilo que Deus tem falado. Acredita naquilo que Deus tem profetizado domingo após domingo sobre a sua vida. Aquilo que Deus tem falado contigo, acredita na grandeza daquilo que Ele está preparando a realizar. Mas não como promessas individuais, sabe? Mas promessas do reino. Promessas não para a sua vida pessoal, não, mas promessas para a igreja dele, a igreja do Senhor, a igreja triunfante, a igreja que vai além, a igreja que é assunta aos céus, a igreja invisível. Eu quero que você pare para pensar nisso, sabe por quê? Porque quando a gente duvida, Deus nos repreende. O verso 12, lá de Gênesis capítulo 18, diz que Sara riu quando ouviu, porque Sara foi ali para a porta ouvir a conversa que estava sendo entrelaçada entre Abraão e os seus visitantes. E Sara riu. E olha, eu vou te dizer com toda a autoridade, porque eu sei que eu não estou errando, mesmo apontando para a sua vida, porque eu faço isso apontando para a minha. Às vezes Deus nos fala de coisas tão surpreendentes que a gente também ri, a gente não acredita, a gente fala assim, será? Porque Sara, lá no verso 12, ela ri porque ela fala assim, caramba, agora eu já sou idosa. O texto diz que ela já não era mais capaz de gerar filhos e que Abraão já era muito velho. Ela riu. Pô, um filho agora? Nessa altura da nossa vida? E aí, no verso 13, está muito claro que Deus enxerga a nossa incredulidade. Quando eu falo para você que Deus está te chamando a viver o reino, quando Deus está te chamando a viver a grandeza do reino, Deus está falando para você, vem pequeninos, eu quero que vocês sejam os meus servos, mas eu quero que vocês caminhem cheios de autoridade.
se vocês se derem para vocês bebidas venenosas, vocês não vão sucumbir, não vão morrer. Se serpentes venenosas te picarem, vocês não vão morrer. É o que está escrito lá no Novo Testamento. Quando as batalhas, as guerras se apresentarem, vocês vão continuar marchando, vão além, a igreja vai além, e às vezes a gente fala assim, mas já está tudo tão ruim, eu estou tão fraco, não sou capaz. Olha, Deus vê a nossa incredulidade, verso 13. Verso 13 lá de Gênesis capítulo 18. Vou até abrir aqui de novo para ler. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? O texto nos fala que é temerário irmos de Deus. Verso 14, Deus diz assim, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa é a pergunta que Deus está te fazendo agora. Tem algo impossível para Deus? Você acha que no Novo Testamento o poder de Deus se esvaiu? Você acha que, segundo alguns dizem, já não vivemos mais os tempos dos milagres, dos grandes feitos, das manifestações? Você acredita nisso? Porque Deus está falando para você hoje. Agora está falando para você, existe alguma coisa impossível para o Senhor? E ele diz assim lá para Abraão e para Sara também, na primavera voltarei e você, Sara, terá um filho. Ou, talvez você tenha se enganado, talvez você tenha ficado acovardado diante do chamado de Deus para a sua vida. Talvez você tenha duvidado daquilo que o reino verdadeiramente representa para você, ou poderia representar para aqueles que estão à sua volta. Não duvide do Senhor. Não duvide do Senhor. Não tente enganar Deus, porque lá no verso 15 ainda tem mais um alerta para você. Sara fica com medo porque Deus falou cheio de autoridade e ela fala assim, eu não ri. Deus está falando para Sara alguma coisa impossível. Deus não viu Sara rir e falou, Sara riu. Estava claro que algo espiritual estava acontecendo ali. Era algo revelador que estava sendo predito ali. E ela fala, não ri, duvidando ainda daquilo que Deus estava disposto a fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Não duvide do Senhor. Mas não tente enganar o Senhor. Muito melhor que você dobre os seus joelhos e fala assim, eu duvidei. Eu não acreditei que a igreja era capaz de fazer tantas coisas. Eu não acreditei que eu era realmente parte desse reino e seria um instrumento tão poderoso. Mas Deus está falando. Você. Deus está chamando você a fazer parte desse reino e operar grandes coisas. Fica com isso na cabeça, sabe? Eu criei essa ponte, eu pensei a respeito disso. E eu queria que você acreditasse, entendesse exatamente nisso que Deus nos trouxe nessa noite. Não foi por acaso que Jesus usou essa mesma medida. São 3 medidas. Não é por acaso. Não é por acaso. Deus estava falando de algo muito grandioso aqui. A ponte do antigo com a grandeza daquilo que foi prometido lá. E Deus está falando para nós hoje. A grandeza do que está sendo prometido aqui. Não há impossível para Deus. E eu tenho outra palavra para você. O reino vem. O reino de Deus está a se estabelecer. É uma realidade. É o
o reino profetizado, o reino prometido. Deus está falando: estou querendo usar vocês como instrumentos do meu reino. Realidades serão mudadas. Como eu disse, sabe, as bênçãos vão se manifestar, os milagres vão se manifestar através de nós, os instrumentos do reino. Deus está querendo que você reconheça a grandeza da promessa dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Acredita nisso. Se permita abraçar a realidade do reino. Se permita abraçar a grandiosidade do reino de Deus. Viva essa realidade. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Eu queria que você entendesse que Deus está te chamando a viver, a abraçar toda a potencialidade daquilo que Ele está disposto a realizar. Acredite nisso, pensa nisso, vivencia essa realidade, a realidade do poder do reino, do Deus que tudo pode, agindo através de você. Eu quero te orar, eu quero te abençoar com essa palavra. Eu quero que você abra o coração e receba de Deus essa palavra. Amém? Nós vamos encerrar com um cântico. Nós vamos estar adorando. Mas eu queria que você antes se permitisse ser abençoado com esse tempo e com essa oração que eu quero declarar sobre nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Fecha os teus olhos aí e acredita que o Espírito Santo vai te tocar. Acredita que o Espírito Santo está disposto a transformar as suas realidades. Acredita que o Espírito Santo está querendo, desejoso de realizar algo na sua vida. Começa a clamar ao Senhor e diga para Ele: vem Espírito Santo. Aí na sua casa, fala: vem Espírito Santo, venha sobre a minha vida. Começa a falar para o teu Deus: vem o teu reino sobre nós, vem o teu reino sobre nossa realidade. Eu quero ser instrumento desse reino, eu quero ser um soldado desse reino, eu quero ser um servo. Clama: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre a sua igreja. Vem Espírito Santo sobre nós. Manifesta, Deus, o teu poder. A grandeza, Deus, daquilo que o Senhor tem para revelar. A grandeza, Deus, daquilo que o Senhor tem para realizar através de nós como sua igreja. Em nome de Jesus, o Senhor nos trouxe essa palavra e nós, Deus, entendemos essa palavra que faz conexões maravilhosas, conexões sobrenaturais com palavras proferidas há tanto tempo atrás no Antigo Testamento, sendo proferidas específica e espiritualmente por Jesus no Novo, fazendo com que tudo esteja se conectando espiritualmente às grandes promessas do Antigo, às promessas do Novo. A grandeza do reino venha sobre nós, sobre a sua igreja. Venha o teu reino sobre a sua igreja. Venha o teu reino sobre nossa realidade. Em nome de Jesus, nos dá discernimento para fazer uso das armas espirituais, para que o nosso caminho sobrenatural seja trilhado em vitória. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, enche a vida de cada um dos teus servos, enche agora, Pai, em nome de Jesus. Cada um dos teus filhos em suas casas sinta a presença do Espírito, sinta o toque tangível do Espírito, e em nome de Jesus, que o Senhor venha com renovo sobre a vida de cada um dos teus filhos, levantados
para uma nova realidade espiritual. Abençoados por suas mãos, e que o entendimento seja de que não há impossível. Não há impossível para o Senhor. Amém. Amém. Vamos adorar? Deixa eu te agradecer pelas visualizações, pelas curtidas. A gente tem acompanhado lá nas redes sociais, tanto no Facebook, onde a gente está ao vivo, mas também acompanhado lá no YouTube. Você está convidado a conhecer melhor o nosso canal, os vídeos para criançada. A gente tem uma série para crianças bem bacana, e outras séries para esse tempo de quarentena. Visita, conhece, divulga para os seus amigos e caminhe um pouco com a gente, mesmo que à distância. Muito obrigado por esse tempo que você tem dedicado a estar ouvindo de Deus junto conosco. Amém? Vamos adorar para encerrar. Pastor, e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois o controle calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei.
está